Meu filho e minha filha recebeu o diagnóstico do autismo. E aí, o que fazer? Para onde ir? O que fazer? O que não fazer? Então a gente reservou 5 coisas que você precisa entender sobre o autismo para que você de repente possa levar seu filho a uma condição bem diferente a que muita gente acaba fazendo. De repente essas 5 coisas que a gente vai apresentar vão chocar com o que você já faz. Mas nunca é tarde para que a gente possa mudar. E outra coisa, essa é uma opinião do canal Meu Mundo Autista, mas vale a pena pelo menos você ouvir que coisas são essas que eu preciso fazer para levar meu filho para uma condição diferente. O canal Meu Mundo Autista fala sobre isso. Então, você que é pai ou mãe, professor ou que tem interesse sobre o autismo, eu te convido a ficar. Fica aí e você pode até se surpreender. Então, vamos lá. Gente, são 5 coisas que a gente se propôs a falar sobre o autismo que você precisa fazer, né? Então, desde já, esse aqui é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, e aí você tá vendo quem sou eu, para que você possa, de repente, talvez, validar a minha fala ou não sobre a sua realidade. Então vamos tentar ser sucinto. Primeira coisa que você precisa saber, o autismo não é doença. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, então logo de cara é preciso, ao receber o diagnóstico, ao ter o diagnóstico ou suspeita do diagnóstico, é preciso entender que seu filho não tem uma doença, é uma condição, nasceu com ele, não foi, surgiu dele estar vendo telas, ou ele está no celular demais, ou no computador, que nem algumas pessoas andaram ventilando por aí. E nem tão pouco você tem culpa do que aconteceu. Isso também tem que ficar bem claro. Então o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Alguma coisa durante o desenvolvimento, não porque você deixou de fazer algo, fez algo a mais ou assim, a gente não tem essa compreensão. Mas isso pouco importa. Nesse momento agora é saber que seu filho não é uma pessoa, não é uma patologia. Ele continua tendo um nome. Então, se você de repente precisa saber uma coisa muito importante sobre o autismo, é que ele não é uma doença, tá? Então, o autismo é integrante do seu filho, faz parte do seu filho. Então quer dizer que seu filho, sua filha, será autista para sempre. Qualquer tipo de conversa, ou fala, ou sei lá o que andam falando por aqui, retirar o seu filho do autismo, isso não vai acontecer. Então é muito importante, o autismo faz parte do seu filho. E como integrante dele, todas as características, todas as formas que ele reage com o mundo são peculiares, o tornam único, como você também é único. Então não existe uma pessoa igual, nem tampouco um autista igual. Somos individualmente um grande universo. 3. O autismo, dentro do espectro autista, que a gente chama de espectro autista, você pode ter diversas condições que foram colocadas ali. Para melhor estudar e de repente fazer a defesa, eu não concordo muito, mas a partir do DSM-5 várias condições foram colocadas dentro do mesmo balaio e chamaram de transtorno de espectro autista. Então várias situações, muitas vezes parecidas com o autismo, foram colocadas aqui para simplificar do transtorno do espectro autista. Então quer dizer que seu filho pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou aqui, depende muito. Por isso, para facilitar, antes mesmo que tenha um diagnóstico fechado, fosse colocado aqui dentro. E o que isso pode ter ocasionado? O surgimento de muitos autismos. Então, é uma das coisas que a gente questiona muito o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, onde de repente colocou todas essas condições dentro de uma só. Você imagina que a partir de 2013 e 14, que foi assim colocado o DSM-5, e a partir de 2023, quando passou a valer, você colocar todas essas outras condições parecidas com o autismo aqui dentro e chamar de autismo. O que aconteceu com o número de autistas? Pum! Foi isso que aconteceu. Então a gente fica preocupado porque tantas outras condições passaram a ser chamadas de autismo. E talvez seu filho ou sua filha esteja no espectro, mas não tenha puramente todas as características do espectro autista ou da pessoa autista.
Ai, gente, será que meu filho então não é autista? O que eu faço agora? Procuro um diagnóstico? Não, gente, não é essa, não tem essa preocupação. Seu filho, a condição do seu filho não precisa ter um nome. Uma coisa que seu filho, sua filha precisa ter é ele mesmo, o nome dele, o amor que você tem por ele e por ela. Isso você não pode abrir mão. Ter um nome, a condição, ou que meu filho, minha filha é, uma coisa é certa, seu filho e sua filha é seu filho, sua filha. Quanto ao nome que chamam como seu filho ou sua filha responde ao mundo, isso aí, se quiser, com o tempo vai se ter. Se não, fica aí, transtorno do espectro autista. 4. Essa talvez vai chocar. Seu filho ou sua filha, por ser autista, tem vários direitos. E esses direitos são deles, não seu. Gente, é difícil, a gente fala assim, mas você não está vivendo a minha vida. Pois é, mas a gente vê por aí gente vendendo carta de PCD para poder outra pessoa comprar o carro, vendendo a carta do direito do filho. Isso porque desespero, falta de dinheiro, a gente pode ser. Ou gente de repente que usa o benefício de prestação continuada para comprar coisas para si e não para poder de repente levar o filho ou a filha para terapia. A gente tem sim, nós temos infelizmente pais e mães que realmente não mereciam ter esse filho bonito ou bonita que está do seu lado porque se comportam como crianças. São mais complexos que o próprio autismo do filho deles. Então o benefício não é para de repente colocar um cordão no pescoço e afrontar as pessoas na fila. A gente precisa do respeito das pessoas, que as pessoas respeitem a condição da pessoa autista e não se sinta intimidada porque meu filho ou minha filha usa um cordão e eu passo de repente passar na fila sem pedir licença, sem ser educado. Olha gente, eu estou passando na frente porque meu filho ele é muito ansioso, a gente precisa levar o autismo, a visão do autismo e não uma visão negativa de muitos pais e mães que usam a condição do autismo para benefício próprio. Benefício próprio, isso não dá. A gente vai de repente criar medo e raiva das pessoas contra os nossos filhos por rebote. A gente precisa pensar nisso. 5. Essa realmente eu falo que é vital. Seu filho ou sua filha talvez não precise de medicamento. É verdade, gente. Muitos médicos atacam medicamento desde cedo na criança e nem toda criança vai precisar de medicamento. Lembra do espectro autista? É bem amplo. Então não necessariamente a condição do seu filho precise de medicamento. Mas uma coisa que talvez seu filho e sua filha vai precisar para a vida toda é o acompanhamento psicológico. Não só ele, você também, eu também, todos nós. Porque quando somos submetidos a uma pressão tão grande que é ter o autismo ou qualquer condição diagnóstica, todo mundo no entorno da nossa família acaba recebendo o rebote disso. Então vale muito a pena, se você vai fazer um investimento precioso no seu filho ou na sua filha, mesmo que ele tenha situações muito tênues do autismo, nunca leve, acompanhe, faça o acompanhamento psicológico. Eleja um profissional ou uma profissional que possa acompanhar seu filho e sua filha e você também. Vai valer muito a pena. Se você estiver bem, seu filho com certeza vai estar bem melhor. Então, se seu filho ou sua filha, mesmo adulto ou adolescente, invista nesse profissional da psicologia ou daqueles que fazem terapias, não necessariamente as comportamentais que buscam mudar o autismo. Minha filha mesmo, meus filhos nunca fizeram terapias comportamentais e aí estão do jeito que estão, são extremamente amorosos assim por diante. Isso porque minha filha é 2 e meu filho é 1. Mas o quanto ao acompanhamento psicológico a gente não abre mão, porque é preciso que veja como é que ele está respondendo e talvez o profissional da psicologia seja a pessoa mais indicada para isso. Tá? Então resumimos em 5, talvez tenhamos mais, mas fica essa dica. Por onde eu começo? Por essas 5 coisas. E então, o que está esperando? A partir de agora, vamos lá, trabalha seu filho, tá bom? Até a próxima.